Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos em que eles disputam Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, Primeira Liga, tem Carioca. Eu tô aqui dando a minha opinião, fazendo a nossa resenha, a nossa análise antes e após os jogos. Fiquei 15 dias aí sem poder fazer a minha análise, sem fazer a resenha, porque estava numa missão profissional onde eu não podia nem assistir, muito menos ficar acompanhando os preparativos para os jogos, o que estava acontecendo, ou seja, fiquei completamente alheio a tudo que estava acontecendo com os cariocas no campeonato. Mas voltei na primeira rodada do retorno, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro no geral, e agora com um pouquinho mais de tempo vai dar para a gente fazer a nossa análise, a nossa resenha antes e após os jogos. E estamos aí na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, e teve Carioca jogando e teve Carioca vencendo, aleluia, até que enfim. E quem jogou e quem ganhou foi o Fogão, foi o Botafogo. Botafogo glorioso que só dá alegria. O Botafogo, mesmo nas derrotas, não se pode falar muito mal, porque o Botafogo é organizado. O Botafogo tem técnico, tem uma tática. Aí fica fácil. Vai ter percalços pelo caminho, é lógico que vai estar, porque o elenco é limitado. Mas o Botafogo só dá orgulho. Botafogo só dá orgulho. Então vamos lá falar do Botafogo nessa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo jogou contra o Grêmio em casa, no Nilton. 4.000 pessoas, quase ninguém foi. Por quê? Grêmio e Botafogo se enfrentam pela Libertadores. O Grêmio com time misto, Botafogo também com time misto, porque o Botafogo vai jogar no meio de semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E o Grêmio também joga pela Copa do Brasil pelo meio de semana. Então os dois resolveram poupar, porque os dois são os únicos que estão ainda na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O restante só está em 2 campeonatos ou em 1 campeonato. Orgulho do Rio de Janeiro, Botafogo. Orgulho do Rio de Janeiro tem nome, Botafogo. Não tem como os outros times negar, não tem. Botafogo é o orgulho carioca. Ainda não é o primeiro carioca na tabela, que o primeiro é o Flamengo, não sei como o Flamengo está em 7º lugar, sinceramente não sei como, que é aquela posição ali perto do G6, por merecimento, tem que ser do Botafogo. Eu sou flamenguista, mas o Flamengo não merece estar onde está, pelo que está jogando, pela falta de empenho dos jogadores, por má escalação, por não ter tática. O Flamengo está perdido. Mas aqui não vamos falar de Flamengo, não vamos falar de coisas conturbadas, sem organização. Vamos falar de organização. Organização tem nome, é Botafogo. Botafogo jogou com time misto, jogou com o Gatito Fernandes ali no lugar do Jefferson, jogou com o Guilherme. O Leonardo Valência tem habilidade, prende um pouquinho a bola, mas ele tem habilidade com o Bremer na frente ali, com o Matheus Fernandes, o Bruno Silva, o Victor Luiz, o Gilson. O Botafogo jogou com time misto, começou o jogo partindo para cima, com a velocidade muito grande, o time organizado. O time do Botafogo, mesmo sem os titulares, ele perde um pouquinho em entrosamento, mas organização, o Botafogo não perde nunca. Pode jogar com o time que for, os jogadores que for, o Botafogo vai estar sempre organizado. Vai faltar entrosamento. O Botafogo começou partindo para cima, jogando em velocidade e logo num erro, logo no início desse minuto, logo num erro do time do Grêmio, Botafogo muito rápido no contra-ataque. Alguns times cariocas têm que aprender o que é rapidez no contra-ataque, o que é organização, o que é saber aonde os companheiros estão. Porque tem time aqui no Rio que não tem a menor ideia do que é isso.
cada um faz o que pode. Se der certo, bem. Se não der certo, como não está dando, mas o Botafogo organizado um contra-ataque muito rápido, onde o Leandrinho entrou nas costas do lateral, tirou do goleiro e fez 1-0 ao Botafogo. Logo aos 6 minutos era tudo que o Botafogo queria e era tudo que o esquema tático do Botafogo pede. Jogar mais fechadinho, dar a bola para o adversário para sair no contra-ataque. Primeiro tempo, com esse gol, Botafogo se organizou ali atrás. O Grêmio, apesar de um time misto, foi tocando bola, um jogo aberto, onde os dois times tiveram oportunidade. O Grêmio querendo fazer o gol, o Botafogo mais atrás um pouquinho, o Grêmio com dificuldade para entrar na área, tocando, o Grêmio conseguia tocar até ali entrar na grande área, mas o Botafogo congestionava muito bem, porque taticamente o Botafogo é excelente. O Jair Ventura dá uma aula de tática, e conseguiu organizar. Quando o Botafogo perde algumas partidas, é porque o outro time foi melhor, teve um erro individual, mas quando o Botafogo não erra, o Botafogo dificilmente dá chance para o outro adversário, só quando tem um erro individual. E o Botafogo não teve muito erro individual nesse jogo. O Grêmio tentou, o Grêmio é aguerrido. Olha, vou ser sincero, o Botafogo com time misto e o Grêmio com time misto foi melhor do que os outros dois cariocas que jogaram hoje, Flamengo e Vasco. Os dois mistos, Botafogo e Grêmio misto, é melhor do que o Flamengo com titular hoje, estou falando hoje. O Flamengo tem um time muito qualificado, mas é um bando em campo e alguns jogadores não estão com a menor vontade de jogar. Está um bando. E o Vasco tem uma limitação técnica. Técnica a gente compreende. Mas o Botafogo está dando aula. E o Botafogo no primeiro tempo, melhor do que o Grêmio um pouco, mas cruzando muitas bolas na área, muitos erros de passe pelos dois lados, mas muita vontade, os dois querendo o gol. O Botafogo teve chance, o Grêmio teve chance, o tanto que o Grêmio teve chance que teve um pênalti pro Grêmio no finalzinho, onde foi batido uma falta, o jogador do Botafogo subiu um pouquinho com o braço aberto, bateu ali meio ombro, meio braço, o juiz marca de cal, marcou o pênalti, onde o jogador do Grêmio bateu e Gatito Fernandes pegou mais um pênalti. Gatito Fernandes tem quase 70% de aproveitamento nos pênaltis. Mais um. Quando a coisa tá boa, tudo funciona. Tudo funciona e o Botafogo evitou de terminar o primeiro tempo 1-1, que não seria injusto, que o Grêmio fez por onde? Correu por um lado, correu por outro, tocou a bola. O Grêmio também organizado e um jogo mais aberto. No segundo tempo, achei que o Botafogo deu uma caída e o Grêmio foi mais para cima. Porém, o Botafogo teve, pelo menos no segundo tempo, umas 3 oportunidades claras de contra-ataque, onde o Botafogo foi com 4, 5 jogadores contra 2 e 3 defensores do Grêmio, onde poderia ter feito 2, 3 gols. Botafogo muito rápido. Vou falar de novo. Taticamente, pode colocar qualquer jogador do Botafogo, que o time taticamente vai ser do mesmo jeito. Vai faltar entrosamento, mas tática o Botafogo tem. Alguns times têm que dar uma olhada para isso, para ver se aprende. Mas o Botafogo mostrou uma outra coisa: disposição, comprometimento, jogadores querendo, todos eles independente do que volta. Por isso que o Botafogo está em 8º lugar, poderia estar mais, mas perdeu muitos jogos. Botafogo derrapou muito também. Botafogo não tem um elenco. O Botafogo está na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro, e falta elenco. Isso prejudica um pouquinho o Botafogo. Mas mesmo assim, o Botafogo conseguiu segurar o Grêmio. O Grêmio teve chance, teve bola. Gatito Fernandes defendeu o pênalti, defendeu umas 3 ou 4 bolas que poderiam ser gol. O Paulo Vitor, aquele mesmo Paulo Vitor do Flamengo, que falava que ele é tio Roy, que a mãozinha dele não ia muito, a mão dele começou a esticar. Ele fez grandes defesas, livrou o Grêmio de tomar 2 gols, livrou inclusive uma jogadaça do Arnaldo, onde ele passou por uns 4, ficou cara a cara com o Paulo Vitor. Paulo Vitor saiu em cima dele, conseguiu defender. Paulo Vitor fez mais umas 2 ou 3 defesas sensacionais também, muito difícil. Paulo Vitor muito bem no jogo aberto, bonito, onde o Botafogo no contra-ataque teve muita chance, mostrou a organização.
O Valência um pouquinho individualista numa jogada, se ele toca, o Botafogo poderia ter feito gol, porém o que valeu foi os 3 pontos, 1-0 para o Botafogo, merecido, mas um jogo aberto, apesar de time misto. O que mostrou os dois times? Que independente de quem jogue, os times são organizados, tem organização, os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo, independente de quem seja, tanto para Grêmio quanto Botafogo. Ó, bato palma para os dois, Botafogo e Grêmio, bato palma para os dois técnicos, Renato Gaúcho e Jair Ventura, porque sabem armar time e sabem armar time com todo o elenco, muito bom. Vão ser campeões? Vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão da Copa do Brasil, vai ser campeão do Brasileiro? Não sei. Mas em critério de organização, juntamente com o Corinthians, bato palma para esses três. Os três times mais organizados do Brasil hoje é Botafogo, Grêmio e Corinthians. Botafogo, ninguém falava de Botafogo. Corinthians, ninguém falava de Corinthians. O Grêmio, falavam depois de Palmeiras, depois de Atlético Mineiro, depois de Flamengo. E até depois do Santos. Mas os três aí, ó, bato palma pela organização tática, independente de quem entre. Botafogo, Orgulho do Rio, 3 pontos, subindo na tabela, vai jogar quarta-feira contra o Flamengo. Do jeito que o Flamengo tá, o Botafogo pode jogar até com esse time misto que ganha. Até com esse time misto, porque é mais organizado. Dos 4 do Rio de Janeiro, é o mais organizado. Se tivesse que colocar um ranking mais de organização, Botafogo em primeiro lugar, Vasco e Fluminense ali disputando o segundo e terceiro lugar, e disparado em quarto lugar o Flamengo. Organização zero. Disposição de alguns jogadores do Flamengo, zero também. Botafogo, Vasco e Fluminense, disposição lá em cima. Fogão, orgulho, todos sabem que sou flamenguista, mas tenho orgulho de falar do Botafogo. Botafogo 1-0 em cima do Grêmio, avante sempre. Botafogo tem aí Copa do Brasil, tem Libertadores, torcer pro Fogão e bem todas elas. Mas você é flamenguista. Bom, mas eu tenho que ser justo. Hoje, por justiça, quem merece passar de fase não é o Flamengo, é o Botafogo. Apesar do Botafogo ter derrapado muito no Campeonato Brasileiro, igual o Flamengo, mas é mais organizado. Se eu fosse por justiça, teria que ser. Mas aí é papo para essa semana antes de jogo do Botafogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A gente vem aqui e faz a resenha. Parabéns ao Botafogo, parabéns. Grande vitória em cima do Grêmio, subiu na tabela, está em 8º lugar lá, 1 ponto atrás do Flamengo. Meus amigos, essa foi a vitória do Fogão. Compartilhem, curtam, inscreva-se no canal Resenha com o Magalhães. Tamo junto. Na semana a gente fala do jogo do Botafogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Um abraço, fui, até mais.